Olá, boa noite. O meu nome é Matheus, tenho 50 anos de idade. Esse relato aconteceu quando eu morava no Amazonas. Morei por uns 30 anos no Amazonas e confesso, lá só ficava quem realmente queria trabalhar mesmo. Se você fosse para procurar farra ou bebedeira, você não iria encontrar, pois a gente vivia do garimpo. E essa atividade lá do garimpo era ilegal. Então, a gente entrava numa mata, mais ou menos uns 10, 12, 13 km para dentro e ficava em acampamentos improvisados. Falar para vocês, era uma coisa desumana para nós, mas nós precisávamos do dinheiro. Sim, precisávamos do dinheiro. Então, a gente chegou lá no ano de 1900 e pouco para 2000. O ano de 2000, eu tinha os meus 38 anos de idade. Eu tinha os meus 38 anos de idade, lá para aquela época lá. E fui para trabalhar nesse garimpo, eu e mais 3 amigos meus, que já não são vivos mais. Infelizmente faleceram. Chegamos no garimpo e chegou um homem forte e meio alto. Parecia ser alguma coisa lá do garimpo lá. Ele se apresentou como dono, que cuidava de todos os trabalhos lá. Eu me apresentei meu nome, os meus amigos também se apresentaram, falaram o nome deles, e o homem levou nós até uma área descampada, que era onde nós iríamos ficar e trabalhar durante o dia. Ele falou: tomem cuidado, pois aqui está aparecendo um bicho meio desconhecido, mas já tem algumas noites que ele não aparece. Mas mesmo assim, é melhor vocês tomarem cuidado. Eu fiquei meio com o pé atrás. Ué, um bicho meio desconhecido que de vez em quando aparece? E se esse bicho atacar a gente? Um dos meus amigos que já tinha ouvido falar nesse tipo de bicho, ele logo falou: isso que está aparecendo aqui, eu falo sem errar, que é um lobisomem, com certeza. É um lobisomem, sim. Eu disse: homem, para de besteira, homem. Lobisomem não existe, cara. Mas ele falou: existe sim, pois há muito tempo atrás apareceu um aonde eu morava. E pense nisso, um bicho feio. O bicho simplesmente era meio carcundo. Uma parte tinha pelos e outra não. Era mais ou menos isso que o homem falava para mim. Mas claro, eu não acreditava. E deixamos aquele assunto de lobisomem para lá. E fomos seguir nossas vidas. E seguimos nossas vidas. Começamos a trabalhar no garimpo. Era um trabalho puxado, mas era o que nós tínhamos naquele momento, pois eu precisava sair dali o mais rápido possível. Eu não queria ir para ali, fui ali porque não tive como arrumar outro emprego. Então ficamos lá por uns 2 anos trabalhando no garimpo. Era uma atividade desumana com nós. Até que, em uma semana, que era a semana do pagamento, começou a aparecer uns negócios estranhos que antes a gente não percebia, mas deveria estar ali por algumas noites já. Toda noite que eu me sentava de frente à fogueira, na mata, mais à frente tinha tipo um bosque, que tinha um largo que passava atrás, na Amazônia. Já pegava o rio do Amazonas. Eu via como se fosse um grande vulto preto, passando de um lado para o outro. Eu não entendi o que era aquilo, mas toda noite era aquilo, toda noite ou quase todas, pois se eu não soubesse o que era aquilo, eu não queria espantar os amigos meus que estavam comigo.
Mas não demorou muito para a fera revelar sua face. Aquela semana passou rápido, e quando foi na outra semana, veio os trabalhadores que estavam chegando de viagem da sua terra e começamos a trabalhar. O trabalho ia bem, até que naquela noite nós fomos dormir cedo, pois estava muito cansado mesmo. Quando foi por volta de umas 2 horas da manhã, acordei com passos ao redor da fogueira, mas a fogueira já não iluminava tanto o quanto cedo. Eu pude ver aquela respiração e ouvir tipo um rosnado de longe. Era uma respiração tão alta que se você tivesse a mais ou menos uns 15, 20, 25 metros, até 30 metros, parecia que o bicho estava do seu lado, com a respiração tão alta que era. Eu fiquei enrolado pé e cabeça, pois não sabia o que era aquilo, mas eu tive a brilhante ideia de descobrir a cabeça só para me olhar, para ver o que era aquilo que estava do lado de fora. E quando eu descobri a cabeça, desenrolei todo que abri a porta da cabana, eu dei de cara com um enorme lobisomem. Eu não acreditava que aquilo estava na minha frente. Ele não fez nada, não partiu para cima, não rosnou, apenas ficou me encarando. E confesso para vocês que a feição dele era uma feição demoníaca. Eu nunca senti tanto medo enquanto eu não senti na minha vida naquela noite. Foi muito medo para uma pessoa só. Eu chamei meus amigos e quando eles olharam o tamanho da fera, saíram gritando e chorando, parecendo crianças pequenas, pois eu nunca tinha visto os meus amigos daquela maneira, e bati a porta com muita força, e aquele bicho começou a rosnar e a correr ao redor da cabana. Fez isso a madrugada inteira, até que quando foram as 5 horas da manhã, o bicho se foi, e nós pedimos para ir embora. O homem não perguntou por qual motivo nós estávamos indo embora. Ele só acertou nossos pagamentos e nós simplesmente fomos embora. Não adianta você arriscar sua vida por um trabalho ilegal, que talvez, cedo ou mais tarde, irá cair em uma coisa pior, pois só eu e Deus sabe o que nós passamos naquelas noites. Foi noite de muito pânico e muito medos. E eu falo uma coisa, se você quer trabalhar em garimpo, não trabalhem, pois aqueles lugares aparece de tudo um pouco, ainda mais nessas matas, lobisomem, almas, curupira, mapinguari e tudo que você possa imaginar. Tudo quanto for de ruim vai aparecer. E o conselho que eu dou para quem quer trabalhar em garimpo, não trabalhe, e sim, fuja desse lugar, pois às vezes você pode estar indo para a sua própria morte e você não sabe. Eu tive uma grande sorte com os meus amigos, mas eles não tiveram muita sorte, que alguns anos depois eles morreram. Senti muita falta deles, mas vou levando a minha vida. Já não sou aquele homem que tinha a aparência boa, nova de um jovem. Hoje estou cansado e velho, mas isso é um relato que eu guardo para a minha vida inteira. E quem quiser ouvir, eu vou contar, sem exceção, pois foi a noite que eu escapei de um lobisomem. E se ele quisesse me atacar, nada o teria impedido, pois a fera ainda está por lá. E eu tenho pena de quem vai atrás de riquezas naquele lugar, pois, além de riquezas, de não encontrar nada naquele lugar de riquezas, você vai encontrar a morte.
Só isso que você irá encontrar. A morte, a fera com dentes e garras, vindo te buscar. Boa noite.